Boa noite, graças a Deus mais uma vez, está aqui o microfone, estou falando para lá. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para poder falar um pouco a respeito do amor de Deus e aproveitar hoje que graças a Deus é o Dia das Mães e nós temos Deus deu para a mulher essa grande honra de ser mãe. Então eu agradeço a Deus por isso e nós vamos louvar a Deus uns minutinhos, então vamos louvar. Pedir pro pessoal entrar aí na live, né? Isso. Compartilhar. Mandar coraçãozinho. Vou compartilhar aqui e a gente já faz o... Fazer o louvor. Isso. Deixa eu achar aqui. Mais uma vez podemos estar reunidos aqui, isso é maravilhoso com o pessoal que vai entrar. Me diz para entrar. Pode entrar. Entra que vai ser aqui hoje, Kate. Entra, tu recebe ali para nós? Sim. Ele tá vendo já? É no portão pequeno hoje que deu problema. Se achegue aí, se achegue. Sim. Isso é o culto caseiro, né? É isso aí. Na realidade aqui isso aqui é ao vivo. Ah, não, botamos máscara, né? Agora que eu me lembrei. Senta aí, Kate. Dá licença. É que a gente tá comendo antes. Boa noite. Então vamos abrir aqui, vamos compartilhar. E já estamos na live já. Novamente. Então vamos fazer uma oração inicial enquanto a show termina ali. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração te agradecendo mais uma vez por a oportunidade que tu nos dá de mais uma vez nos reunir aqui e falar sobre o teu amor, falar sobre a tua bondade. Continue operando, continue abençoando a nossa vida, nos dando paz, alegria, felicidade. Que hoje, Senhor, isso que nós estamos fazendo continue sendo hoje e sempre para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Que suma o homem e Cristo apareça. Que nós possamos cada vez mais falar da Tua palavra e propagar ela. E que as pessoas possam ver o quão maravilhoso é te seguir, o quão maravilhoso é fazer as Tuas vontades, o quão maravilhoso é andar nos Teus caminhos, o quão maravilhoso, Senhor, é nós abdicar dos nossos pensamentos, abdicar das nossas vontades e fazer o que Tu queres. Isso é maravilhoso. Nós conseguimos aprender, Senhor, o quão maravilhoso é te servir, o quão maravilhoso é deixar tudo de lado para fazer somente o que Tu queres e ter o prazer, Senhor, o prazer de estar na Tua presença, o prazer de estar contigo junto a nós. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter nos guardado, muito obrigado, Senhor, por Tu ter nos protegido, muito obrigado, Senhor, pelas dificuldades que Tu tem imposto em nossas vidas, pois elas têm feito nós crescermos, elas têm feito que nós nos aproximemos mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, nós Te agradecemos. Entregamos o culto dessa noite em Tua presença, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvamos a Deus. Então a gente queria convidar vocês a louvarem, né? Dizendo para Deus que a gente está aqui para louvar, para engrandecer o nome dele e que estamos aqui para contemplar a face dele, né? A gente cresce acostumado a ouvir que a gente vai na igreja para recarregar as baterias para a semana que está vindo, mas a gente precisa entender que estamos aqui para agradecer a Deus pela semana que passou, agradecer a Deus pela nossa vida. E estamos aqui reunidos para adorar o nome dele. Então não existe um outro motivo para a gente se reunir que não seja adorar e engrandecer o nome de Jesus. Amém. Então nessa noite a gente quer cantar a música Jesus em Tua Presença. Se você não conhece, quiser pesquisar aí na internet, a letra é bem curtinha e é bem facinho de cantar. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. E continuando nesse clima de adoração, queremos declarar quão lindo é o nome de Jesus, né? O quão bom é saber que a glória dele se revelou a nós, que ele deixou o céu para nos resgatar e que não existe maior amor que esse, que deu a sua vida, né, pelo nosso pecado. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu Para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. a morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Os ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de
meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tu és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o Senhor. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Maravilhoso quando a gente pode louvar a Deus de verdade. Isso é um louvor a Deus. A gente engrandecer a Deus. Não engrandecer como a gente vê hoje em dia, infelizmente, os louvores. A gente vê o engrandecimento pessoal. A gente vê as pessoas dizendo eu. E esse louvor, ele diz poderoso esse nome é. Ele é poderoso, ele é majestoso, ele é o Rei da glória, ele faz todas as coisas e tudo isso deveria, todos os dias das nossas vidas deveria ser assim. Nós deveríamos colocar para ele toda a honra e toda a glória sempre. Sabe, no momento que a gente vai, que eu canso de dizer, no momento que tu vai fazer um café da manhã para os teus filhos, que seja para a honra e para a glória de Deus. No momento que tu vai trabalhar, que seja para a honra e para a glória de Deus. Quando abrir a boca, seja para a honra e para a glória de Deus. Quando tu for trabalhar, estudar, quando for no mercado, em qualquer lugar que tu ir, engrandecer ao nome de Deus, esse nome poderoso, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que Ele seja, somente Ele seja glorificado em todos os momentos de nossa vida. Quem é Ele? É Ele, o autor e o consumador da nossa fé. É o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que faz todas as coisas e cuida de todas as coisas. E cuida de nós majestosamente. E mandou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer e nos dar tamanha salvação. Para cumprir a sua vontade, que era trazer o homem de volta para Ele. Que no momento que o homem se afastou lá no Jardim do Éden, ele não teve mais contato com o homem, aquelas idas que ele tinha todos os dias para falar com o homem, se perdeu. Ele não conseguia mais ter, porque o homem se afastara. E aí ele manda o Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de todas as coisas, para novamente nós podermos ter esse acesso a Ele. Para novamente nós poder levantar a nossa oração e falar com Deus. Isso é maravilhoso. Esse foi o amor derramado lá na cruz do Calvário. Não foi nada humano, foi simplesmente para ter novamente a comunhão com o homem. Ele amou o homem de tal maneira que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para novamente a gente ter acesso direto ao Pai. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes. Hoje nós não precisamos mais de tutores, nós não precisamos mais de líderes espirituais. Nós precisamos único e exclusivamente do mediador, Cristo Jesus, Cristo, homem, aquele que morreu na cruz do Calvário. Isso nos traz acesso direto ao Pai, e isso é maravilhoso. Como hoje era Dia das Mães, nada melhor que uma mulher trazer uma palavra para nós hoje, né? Aí eu convidei a Josi. Hoje a Josi vai trazer a palavra para nós aí, falar a respeito da palavra de Deus para nós. À vontade, Josi. Então, boa noite, né? Paz do Senhor. Eu queria começar hoje esse culto que vai ser dedicado às mulheres, mas eu tenho às mães, né? Mas acredito que essa palavra possa trazer um crescimento para todos, não necessariamente só as mulheres. Mas eu queria começar dizendo que não de forma despretensiosa, mas de forma bem pensada. Nos últimos dias, próximo, né, ao Dia das Mães, surgiu na internet um movimento de mães que não vale a pena nem citar o nome desse movimento para não dar ibope, mas eu vou ler para vocês
3 trechos que esse movimento traz para as mães. A chamada do movimento diz assim: eu detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento. E o desenvolvimento, né, que defende o movimento, diz assim: esse movimento visa combater a construção social baseada na ética cristã de que a mulher tem um amor incondicional pelos seus filhos, de que ela é a imagem e semelhança de Maria. Essa ideia de que quando a gente vira mãe, perde a sexualidade, se volta integralmente para a sua criança, para o seu trabalho doméstico e para o cuidado dos outros. Aí, uma das últimas frases, a defensora desse movimento diz: não queria ser mãe, mas cedia a uma vontade que não era minha. Essa mãe, ela deixou claro que nunca quis ser mãe, mas se sentiu pressionada, né, em algum momento a fazer essa escolha, seja pela sociedade ou por algo que ela sentiu num momento em que ela se deparou com determinada espiritualidade, mas deixou claro que foi uma escolha que não partiu dela, que ela nunca quis ser mãe. E hoje ela quer apoiar mães que se sentem arrependidas de serem mães. E eu não vejo esse movimento como nada como diabólico, nada como que não seja diabólico, sabe? Que não venha do diabo uma coisa dessas, querer alimentar esse pensamento, porque a gente que é mãe, aqui tem outras mães, sabe quanto é difícil, sabe quantas situações difíceis nós passamos na gestação, logo que os nossos filhos nascem. Eu ainda citei ontem num post, né? Os primeiros dias do Joaquim foram os piores dias assim da maternidade para mim. Foram dias que eu olhava para minha mãe e dizia: eu nunca mais vou querer ter filho. É horrível, é desgastante, é sofredor, sabe? A amamentação é um momento que todo mundo diz que é lindo, que todo mundo diz que é maravilhoso, mas é um momento difícil demais. Eu acho que não existe fase na maternidade que a gente possa dizer que é fácil. Mas não é por isso que eu preciso criar e defender um movimento que alimente as mães a se arrependerem desse passo, que é um passo tão importante, que é uma missão tão importante que Deus nos deu, sabe? E eu tenho certeza que hoje, eu tenho 30 anos, né, 32, tenho certeza que a minha mãe continua ali se preocupando comigo, que continua dedicando o tempo dela a orar por mim, a se preocupar se meu casamento tá bom, a se preocupar se eu tenho conseguido cuidar bem do meu filho. Eu tenho certeza que mãe não deixa de se preocupar nunca, não deixa de ter desafio nunca, seja grávida, seja com filho pequeno, seja adolescência, que é uma fase que todo mundo diz que é difícil, seja depois que o filho já saiu de casa. Então a maternidade é sim algo difícil, algo desafiador. E se a gente que acredita, né, nessa missão tão linda que Deus deu, e a Bíblia nos deixa claro que filhos são herança do Senhor, que filhos são nosso galardão, né? A Bíblia deixa claro isso, o quanto nós somos abençoados por ter filhos. Se a gente se calar, né, diante de movimentos diabólicos como esses movimentos só tendem a crescer, porque quando eu coloquei, né, quando a luz só se apaga, né, a escuridão só chega num lugar onde a luz se apaga. Não tem como um lugar ficar escuro se a luz está acesa. Não tem como o mundo ser completamente do mal se nós não nos calarmos. Se a gente levantar a nossa voz, se a gente dizer o quanto é bom, o quanto recompensa ser mãe, não tem como alimentar um movimento desse por tanto tempo. Se a gente pegar mães que estão sofrendo, que estão num momento como eu falei várias vezes, eu não vou querer nunca mais ter filho, e a minha mãe dizia, o pai também dizia, calma filha, isso é uma fase, isso vai passar. Talvez se eles tivessem alimentado isso, eu poderia hoje ser a criadora desse movimento, de mães que se arrependem de ser mães, de mães que enxergam a maternidade como algo cruel. A maternidade, ela nos faz abrir mão de muitas coisas. Se eu perguntar aqui pra mãe ou pra Kate, se elas tiveram que renunciar a alguma coisa pra ser mãe, com certeza elas vão pensar em muitas coisas. A gente renuncia
o nosso tempo, o descanso que a gente tinha antes de ser mãe. Eu podia descansar a hora que eu quisesse. Hoje eu preciso saber se vou ter condições de descansar. Talvez as saídas, os passeios com as amigas, talvez o lugar que a gente vai. Eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar hospedada num hotel. Eu já tenho que pensar num hotel diferente, não são os mesmos tipos de hotel que eu iria sozinha ou em casal. Eu preciso pensar num hotel que acolha uma criança, que aceite uma criança. Então a nossa vida na maternidade, sim, é cheia de renúncias, mas se a gente parar para pensar, todas as nossas escolhas, não só a maternidade, mas todas, geram renúncias. Para eu escolher uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Seja uma faculdade, seja um casamento, seja viver sozinho, seja ser cristão ou não. Todas as nossas escolhas envolvem conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, e para isso eu vou precisar renunciar a outras. Eu quero passar num concurso público. Quanto tempo eu não preciso renunciar da minha vida social para estudar para um concurso, para conseguir talvez um dia passar numa prova? Eu preciso renunciar. Eu quero casar. Quantas coisas a gente não vai renunciar para viver uma vida a dois? Porque viver uma vida a dois também não é fácil. Agora eu vou criar um movimento de concursistas arrependidos ou de pessoas que se casaram e estão arrependidas. A gente precisa levantar a nossa voz e mostrar o quanto essa missão que Deus nos deu é importante. A gente precisa entender que sim, existem muitas renúncias na maternidade, mas também existem muitas coisas boas. E nesta noite eu quero falar em uma especial com vocês. Mas eu queria que a mãe fizesse uma oração antes de eu entrar nessa parte do maior presente que a maternidade nos traz. Querido Deus e amado Pai, nós entregamos este momento nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos, Pai, a Tua unção sobre a vida da Josi, Pai, que ela possa ser usada por Ti para transmitir a Tua mensagem, Pai. Que a Tua mensagem chegue aonde Tu quer que ela chegue, Pai. Que ela toque nos corações que Tu queres que seja tocado nesta noite, Pai. Nós te damos graças, Pai, por este momento. Te agradecemos pela vida da Josi, que se propôs a estar aqui, Senhor, à frente do Teu trabalho, da Tua obra, para alcançar vidas que precisam de Ti, para alcançar pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem, Pai. Que seja lá onde for, Pai, que a Tua mensagem, através da boca da Josi, chegue e seja Amém. Alcançada com louvor. Amém. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu comecei a fala dizendo, que a maternidade nos faz abrir mão de muitas coisas que a gente consegue. As mães que estão aqui, as mães que estão assistindo a live, talvez consiga listar várias coisas que precisam renunciar. Mas eu tenho certeza que se eu pedir para listarem também as coisas boas que a maternidade trouxe, também teremos uma lista grande, uma lista de benefícios, uma lista de coisas positivas que a maternidade trouxe, né? E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Timóteo 2,15. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem, porque a gente pode fazer uma lista de coisas boas que a maternidade nos traz, mas tem uma que talvez muitas não saibam, mas que tenho certeza que é a mais maravilhosa delas. Em 1 Timóteo 2,15 diz assim: entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Esse versículo ele nos mostra que a maternidade ela nos presenteia com a salvação. Mas claro, como tudo na vida, a gente precisa fazer escolhas. O meu filho ele pode me trazer salvação, mas o versículo diz que isso acontece se eu permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. E aí eu queria falar com você sobre cada um desses pontos, que a gente precisa permanecer. O primeiro deles é a fé. A fé é a gente confiar em Deus e no poder dele. Fé é a gente confiar no Espírito Santo como nosso auxiliador na nossa vida, na nossa maternidade, em todas as nossas escolhas. O Espírito Santo pode ser alguém que vai estar sempre ali do nosso lado. E a fé, ela nos faz entender que eu tô aqui, que Deus me confiou uma vida,
para que eu faça tudo o que for possível nesse mundo e no âmbito natural. E o que precisar que seja feito no âmbito sobrenatural, Ele fará. Então eu preciso ter fé de que eu não estou sozinha nesse papel de mãe, de que eu tenho pessoas que Deus colocou ao meu lado para caminhar nessa jornada, que as pessoas aí gostam de chamar de rede de apoio, né? Então, eu tenho pessoas para me apoiar, mas eu tenho muito mais que isso. Eu tenho o auxílio do Espírito Santo. E o que eu não conseguir sozinha, o que não for aqui no natural, será no sobrenatural, estará nas mãos dele. Mas para isso eu preciso ter fé, para isso eu preciso permanecer firme na fé. E a gente pode ler lá em Salmos 23. Espero que eu tenha anotado certo. Salmo 23, 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Tem outra... Nossa, tu viu 22. 20... Tá. Mesmo que eu ande, né, pelo vale de sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Por que eu escolhi, né, pensei nesse versículo? Aqui Davi está mostrando quanto ele tinha fé, ele sabia que mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores da vida dele, ele não estaria sozinho. E eu convido, né, você que é mãe e que se encontra num momento desafiador, que se encontra num momento pensando em desistir de tudo, a pensar que você não está sozinho, que Deus está contigo, acreditar que Ele está contigo, né? Eu acho que uma das grandes preocupações das mães cristãs é: será que o meu filho vai seguir a Deus? Será que o meu filho vai confessar, né, Deus como seu único e suficiente Salvador? Será que ele não vai se desviar, né, do caminho? E a gente precisa ter fé também nisso. A gente precisa fazer a nossa parte, o natural, e acreditar que o sobrenatural está com ele. E que se o meu filho hoje, por algum motivo, qualquer que seja, se desviou, seja por más influências, seja por alguma dificuldade dentro de casa mesmo, seja por N motivos, você precisa ter sua fé em Deus. A sua fé não tem que estar em você, nas suas palavras, nas suas ações. A sua fé não tem que estar no seu filho, no que ele faz ou deixa de fazer. A sua fé tem que estar no seu auxiliador, que é o Espírito Santo, e no poder de Deus. Amém. A segunda coisa que traz ali em Timóteo que a gente precisa permanecer é no amor. O amor quer dizer viver um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento sincero, um relacionamento diário. Um relacionamento, ele não é feito só nos momentos difíceis. Não é só quando eu tô com dificuldade que eu vou chegar diante de Deus. Não é só quando eu tô necessitada de algo que eu vou chegar diante de Deus. Isso não é relacionamento, né? Relacionamento é estar todos os dias ali. Se a gente pensar num casamento, por exemplo, se o meu marido me procurar só quando ele estiver precisando de alguma coisa, só quando ele quiser tirar alguma coisa de mim, eu não vou me sentir amada por essa pessoa. Eu não vou ter um relacionamento verdadeiro com essa pessoa. Um relacionamento, ele se faz diariamente. Para que eu demonstre, para que eu ame realmente a Cristo, eu preciso buscar esse relacionamento todos os dias. Eu preciso procurar conhecer a Deus. Eu não posso ter um relacionamento com uma pessoa que eu não conheço. Se eu não conheço a Deus, eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento de amor com Ele, um relacionamento íntimo e sincero com Ele. E como que a gente conhece a Deus? Através da palavra, através da busca, através da adoração, através do jejum, através da oração, né? Deus fala com a gente através da Bíblia, Deus fala com a gente através de outras pessoas, mas a gente precisa se propor a escutá-lo. Eu falo com Deus através da oração, mas não pode ser só quando eu quero pedir alguma coisa. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Ele precisa ouvir a nossa voz todos os dias. Ele quer saber o que a gente gosta, ele quer saber o que a gente precisa, ele quer saber o que a gente passou de
bom nos nossos dias, mas também os momentos difíceis dos nossos dias. Então a gente precisa confiar nesse relacionamento. E lá em Deuteronômio 6:5 diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quem tiver, né, um tempinho e puder ler todo esse trecho de Deuteronômio 6, que vai do 5 ao 9, ali já traz uma grande ordenança que Deus deixou para Moisés e que Moisés passou para o povo do que é amar a Deus, né? E ali ele fala, né, que a gente precisa amar a Deus com todo o nosso... Amar a Deus já começa dizendo que a gente precisa ter um sentimento por Deus, mas o amor, ele não é só um sentimento, ele precisa de uma ação. Se uma pessoa chegar pra ti e disser que te ama, mas os atos dela não demonstrarem isso, tu não vai conseguir sentir esse amor, né? Se seja sua mãe, seja o seu irmão, né? Seja o seu marido, chegar e dizer só que te ama, mas as ações não demonstrarem, isso também não é amor. Amor, ele precisa ser um sentimento que saia aqui do coração e parta para a ação, né? Quando ele diz ali, né, que a gente precisa amar a Deus de todo o nosso coração, ele está dizendo que a gente precisa amar a Deus com toda a intenção do nosso coração, ou seja, todo o desejo, todo o meu desejo, toda a minha intenção, tudo que eu quiser fazer e pensar seja para Deus. Isso é amar de todo o coração. Amar de toda a alma quer dizer que eu amo a Deus com toda a minha existência, com todo o meu ser, com tudo que eu sou, eu amo a Deus. E com todas as forças, quer dizer que a gente precisa amar a Deus com todos os recursos que a gente tem, com toda a disposição que a gente tem e dedicar o máximo empenho que a gente puder em viver esse amor, em sentir esse amor, em demonstrar esse amor, né? Então é amar com todo o meu ser e com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Esse é o verdadeiro amor. É assim que Deus nos ama e é assim que a gente precisa amar Ele. E por que na maternidade eu preciso amar a Deus e viver esse relacionamento profundo com Ele? Porque é a partir da minha vivência, do meu exemplo, da minha dependência com Deus, que o meu filho vai aprender a amar a Deus, a depender de Deus, a buscar a Deus. Então, se eu amo a Deus com todo o meu amor, ou seja, com todo o meu sentimento, com todas as minhas ações, eu vou amar o meu filho, eu vou tratar o meu filho com amor, eu vou entender que até aquele momento desafiador, aquele momento que eu tenho vontade de jogar tudo pro ar e sair correndo, até naquele momento eu tô aprendendo, até naquele momento eu vou conseguir demonstrar pro meu filho que eu tô assim acabada, que eu tô desgastada, mas que quando eu chego na presença de Deus e me derramo, eu sou renovada, eu sou restaurada, e essa vontade de largar tudo passa, sabe? Quando eu tento buscar a melhora com as minhas próprias forças, muitas vezes eu não vou conseguir, daí sim eu vou desistir, aí sim a maternidade vai se tornar um peso, aí sim eu vou querer acolher as mães e dizer para elas que elas têm todo o direito de se sentirem arrependidas por terem sido mães. Mas quando eu entender que essa força, que quando eu tô fraca, a minha força vem de Deus, que quando eu tô fraca, Ele me restaura, Ele me ajuda, Ele me renova, eu vou me sentir melhor e vou conseguir demonstrar pro meu filho essa dependência, esse amor que essa autossuficiência não é minha, que eu não preciso, que eu não sou, como é que se diz? Independente, mas que eu preciso de Deus para viver. Próximo ponto ali, né, de Timóteo é a santificação. Santificar é entregar tudo que eu faço para Deus. E aí eu volto nesse ponto que eu tava falando. Quando eu faço pra mim, quando eu faço pro outro, quando eu faço pro meu filho, é pesado. Quando eu faço pensando que eu preciso fazer para fazer o meu filho feliz, o que eu preciso fazer para suprir as necessidades do meu filho, vai ser pesado. Agora, quando eu entender que a maternidade é uma missão que Deus me deu e que através dela eu posso me aproximar dele, eu posso
estar mais próxima dele. Eu posso fazer tudo que eu faço pro meu filho em nome de Deus, por amor a Deus. Eu posso embalar o meu filho quando ele não está conseguindo dormir. Eu posso trocar a fralda do meu filho, que muitas vezes é um momento difícil também. Eu posso passar por aquele momento difícil da amamentação, entendendo que tudo aquilo que eu estou passando também é para honra e glória de Deus. Também é para buscar essa santificação. E às vezes, como mães, a gente se sente assim, um nada. Talvez as mães vão me entender. A gente se sente incapaz, a gente se sente nada mesmo. Eu olho para o meu filho e penso, o que sou eu na vida dessa pessoa? O que eu, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, vou passar para um ser tão pequenininho? Por que Deus me escolheu, sabe? Por que Deus me colocou na vida dessa criança? E a gente se sente indigna de ser mãe, a gente se sente indigna de chegar na presença de Deus. Mas eu queria te dizer que a gente pode parecer pouco, ou a gente pode parecer até mesmo nada, mas que é exatamente assim como a gente está que Deus nos quer. Deus nos quer com todas as nossas qualidades, mas Ele nos quer com todos os nossos defeitos também. Ele não te quer uma mulher perfeita, Ele não te quer uma mãe perfeita. Ele te quer exatamente do jeito que tu quer, que tu tá. Porque quando tu chegar diante dele do jeito que tu tá, se render diante dele, se entregar para ele, esse é o natural que tu pode fazer. E ele que vai fazer o sobrenatural. Ele que vai fazer a obra na tua vida. Né? Lá em João 17:17, depois eu listo todos esses versículos se alguém quiser ler em casa, né? João 17:17. Se alguém quiser falar, tá? Vocês podem me interromper e falar. João 17:17 diz assim: santifica-os, Jesus orando por ele, né? Jesus orando pelos discípulos, no caso. Ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, conhecendo a palavra de Deus, né? Se a gente passar por todos os outros pontos que eu falei, a fé, que é confiar em Deus, o amor, que é ter intimidade, né? Relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, a gente chega aqui entendendo que isso tudo já faz parte do processo de santificação. Santo é Ele. Nós estamos em processo de santificação. Eu não posso querer esperar eu ser perfeita para estar diante de Deus. Eu não posso querer esperar eu ser perfeita para casar, eu ser perfeita para ser mãe, eu ser perfeita para qualquer coisa. Eu preciso fazer as coisas do jeito que eu sou e tudo que eu fizer entregar para Ele, para que enquanto eu estiver fazendo, Ele me capacite, Ele me santifique, né? Eu gosto sempre de pensar naquela história dos leprosos, 10, né? Dos 10 leprosos que chegam diante de Jesus e pedem pela cura, né? E Jesus manda que eles vão até outro lugar, eu não vou lembrar da história agora perfeitamente. Se apresente ao sacerdote. Isso. Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote. E Jesus não fala nada, Jesus não diz assim, eu vou curar vocês, né? Não fala nada, ele só manda que os 10 leprosos saiam dali e se apresentem ao sacerdote. E eles fizeram isso, saíram diante da presença de Jesus e foram se apresentar ao sacerdote. E no meio do caminho, eles foram curados. Eles não estavam nem na presença de Jesus, mas eles foram curados. E desses 10 leprosos, um voltou para agradecer a Jesus pelo que tinha acontecido. Então foi no processo, foi no caminho, sabe? Eles não ficaram ali parados esperando. Eles obedeceram e eles foram. Eles foram do jeito que eles estavam. Eles foram doentes, eles foram cheios de lepra, eles foram do jeito que eles eram recriminados e discriminados pelo povo, eles simplesmente obedeceram. E no caminho Jesus curou. E esse que voltou recebeu a seguinte fala de Jesus: a sua fé te salvou. Os outros 9 foram curados da lepra, mas aquele ali, ele não foi só curado, ele foi salvo. Porque ele creu, porque ele obedeceu e porque ele voltou para agradecer. Ele teve fé, ele demonstrou amor
e ele foi santificado no caminho. E além de santificado, ele foi salvo. Enquanto os outros foram curados, que já foi muito bom, ele foi salvo, que foi muito melhor. Ele teve gratidão, né? Ele teve E gratidão. Jesus, mesmo sabendo que 9 não iam agradecer, mesmo assim ele curou, né? Mesmo assim, ele De tão curou. bom que ele é, né? E a última parte ali, né, do versículo diz que tudo isso tem que ser feito com bom senso, né? Então a gente busca ali, a gente permanece em fé, permanece em amor, permanece em santificação, e tudo isso com bom senso. E o bom senso na maternidade, eu gosto de pensar que é, na maternidade em tudo, né? A gente ter autocontrole nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E muitas vezes isso falta na maternidade. Bastante. Muitas vezes isso é difícil, né? Ter autocontrole no que a gente fala, ter autocontrole nas nossas ações. Quando a gente percebe, a gente já fez, aí a gente se arrepende, aí a gente chora, aí a gente pede perdão, daqui a pouco a gente vê e fez de novo, e daí a gente repete, né, aquela frase: quando eu vi eu já gritei, quando eu vi eu já bati, quando eu vi eu já tinha colocado de castigo. O bom senso é a gente ter clareza em saber que Deus nos chamou para essa missão de ser mães. E que por mais que eu não me sinta preparada, por mais que eu não me sinta capaz, não existe ninguém que cumpriria melhor esse papel de mãe do Joaquim do que eu, de mãe do Léo, da Cássia e da Josi do que a Dilce, de mãe A Yasmin e do Patrick. da Yasmin e do Patrick como a Kate. Não existe ninguém que seria melhor mãe para eles do que tu. Não existe ninguém que seria melhor mãe para os teus filhos do que tu. Se Deus nos escolheu, né, é porque Ele confiou na nossa capacidade e na capacidade dele de nos capacitar, de nos dar a capacidade de exercer essa missão. E eu gostei uma vez que eu ouvi um pastor fazendo, né, dizendo assim: o propósito de todo cristão é adorar a Deus. Muitas vezes a gente passa a nossa vida buscando o propósito do Cláudio, o propósito da Dilce. Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? O propósito de todo cristão é adorar a Deus. A gente vive para adorar a Deus. Mas Deus dá diferentes missões pra gente, né? Missão da maternidade, diversas outras missões. E por que Ele nos dá essas missões? Porque através dessas missões Ele faz com que a gente se aproxime dele. Aí o pastor disse assim, por exemplo, se eu for lavar o meu carro, eu vou lavar o meu carro muito bem sozinho. Mas se eu quiser passar um tempo com o meu filho, eu vou chamar o meu filho para lavar o carro comigo. O carro não vai ficar tão bem lavado. Eu vou levar muito mais tempo para lavar do que se eu fosse lavar sozinho, mas eu vou passar um tempo com o meu filho. Deus poderia ter criado o universo inteiro de uma vez só, mas Ele nos deu essa missão de crescer, de multiplicar. Ele nos deu essa missão de ser pai, de ser mãe. Por quê? Porque através dessa missão Ele poderia fazer com que nós nos aproximássemos dele. Levou mais tempo para criar todas as pessoas e ainda estão, né, em criação? Sim. Ficou tão perfeito, talvez, como se Ele tivesse feito tudo de uma vez só? Provavelmente não. Mas Ele fez isso para que a gente se aproxime dele. E quantas vezes a gente pensa que a maternidade nos tornou pessoas melhores, né? Nos tornou pessoas que pensam mais no outro, que se colocam mais no lugar do outro, que pensam mais antes de agir. E quantas vezes eu conheço diversas mães, diversas mulheres que estavam afastadas de Deus, que estavam distantes de Deus e por causa da maternidade se reaproximaram pensando: eu preciso voltar para a igreja para que meu filho cresça nesse caminho. Eu preciso buscar a Deus para que eu possa apresentar esse caminho para o meu filho. Então, essa missão está sendo cumprida. A missão de quê? De aproximar as pessoas de Deus. Então, use a maternidade, né? Use esse momento para entender que Deus quer se aproximar de ti. Deus quer te trazer de volta para Ele. Deus quer trabalhar em você. Deus quer fazer a obra em você, também através da maternidade. Em Provérbios 14, 29, diz assim: o homem
impaciente da prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Tu chegou a abrir? Não. Se puder ver em outra versão. Provérbios 14:29. Tem uma outra versão que fala exatamente o que é. Provérbios 14, 29. Acho que eu tenho todas. Longâmina é de grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Mas aqui, essa versão aí é Ark? É, Já dá pra entender a questão do que eu falei aqui, que o bom senso tem o autocontrole, né? O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quem tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Quando a gente pensa no autocontrole, a gente pensa que é uma coisa que vem assim, do nada, eu vou conseguir me controlar. Mas a palavra nos mostra que o longânimo, a pessoa que tem paciência, né, que é tardia em irar-se, ela tem entendimento, ou seja, ela estuda, ela busca entender das coisas. E na maternidade, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Se eu, por exemplo, percebo que eu perco muita calma com meu filho, que quando eu percebi eu já gritei, quando eu percebi eu já bati, eu preciso entender que fase é essa que ele está passando. Eu preciso buscar esse entendimento, eu preciso estudar, eu preciso conhecer para que eu seja sábio e para que eu consiga controlar a minha ira, para que eu seja uma pessoa que se ira de forma tardia ou acaba nem se irando. Porque se eu estudar, se eu entender que fase o meu filho está passando, qual o período aquele do desenvolvimento que ele está passando, eu vou entender que o que ele está fazendo não é para me provocar, não é para me tirar do sério, mas é porque é uma fase que ele está passando, é a infância, que muitas coisas que ele faz não é para me tirar do sério, mas é porque ele é criança e ele precisa ser ensinado. Então, procure estudar, né, o que é maternidade, procure estudar a Bíblia para entender como educar o seu filho, procure estudar sobre desenvolvimento infantil para saber que fase o seu filho está passando, e você conhecendo a palavra, você conhecendo o desenvolvimento do seu filho, você conhecendo a fase que ele está passando, você vai ser mais tardio em irar-se, você vai ser uma pessoa com maior bom senso, você vai ser mais sábia. Então, busque, estude, se prepare, né? A maternidade, ela só é um peso quando os nossos olhos focam apenas nas dificuldades, apenas nas renúncias, apenas nos momentos difíceis que todas nós passamos. Todas nós passamos. Ninguém que eu conheça vai dizer que a maternidade é só um mar de rosas, que a maternidade só traz coisas positivas, que depois que eu me tornei mãe eu não sei mais o que é tristeza, eu não sei o que é desafio, o que é dificuldade. Não, maternidade não é um mar de rosas, mas maternidade é algo grandioso, né, que nos traz muitos presentes, que nos traz dádiva de Deus, que pode nos trazer a salvação, né? A Bíblia nos diz, como eu falei, que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são nosso galardão. A gente precisa escolher aonde focar os nossos olhos. Quando eu escolho focar apenas nas dificuldades, realmente a maternidade vai ser pesada e vai me fazer me arrepender, né? E vai me fazer falar isso para diversas outras pessoas, correndo o risco de que a minha filha de 10 anos, como essa mulher que criou esse movimento, daqui a um tempo veja isso e se sinta um peso na vida daquela mãe, né? Então, procure focar os seus olhos na parte boa. Quando você tiver dificuldade, procure por pessoas que possam alimentar essa missão, que possam alimentar o que a palavra nos diz a respeito da maternidade, e não o que esses movimentos querem trazer, que é nos afastar do que Deus tem para nós, dessa missão que Deus tem para nós. E eu encerro, né, citando o Salmo 129:3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Amém. A avó botou aqui que ser mãe é a melhor dádiva que recebemos de Deus. Essa é a realidade. Eu acho que é uma das melhores coisas que Deus deu a oportunidade
para o ser humano foi de ser mãe. Nós não temos esse privilégio, mas é gerar uma vida, né? Gerar uma vida. Hoje eu postei ali a respeito das mães, de que as mulheres levam durante meses dentro do ventre, durante anos no colo e pela eternidade inteira no coração. E eu vejo isso, quando a gente fala sobre maternidade, eu vejo não só a maternidade, eu vejo em todos os relacionamentos, mas a maternidade como o relacionamento que Deus tem conosco. Aquele cuidado que a mãe tem com o filho, desde o gerar, o criar e depois o orar. E está sempre na volta do filho. Deus tem esse cuidado conosco. Ele nos criou, Ele fez nós chegarmos até aqui e continua cuidando da nossa vida. E cuida de uma forma tremenda, tão, tão boa. Por isso que, como nós começamos o culto, eu falei que tudo que nós temos que fazer para a honra e para a glória de Deus. Quer seja mãe, quer seja pai, quer seja amigos, que nós possamos fazer isso tudo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus cresça nos nossos relacionamentos. Que quando a mãe olhar para o filho, ela olhe como: essa é a bênção que Deus me deu. Essa foi a forma ao qual Deus encontrou para eu crescer cada vez mais na fé. E a responsabilidade que tu tem com teu filho, mãe, é de levá-lo para o céu. A responsabilidade que tu tem com teu marido, com tua esposa, com teus amigos, com as pessoas que estão na tua volta, é de levar essas pessoas para o céu. É essa a nossa grande responsabilidade. E principalmente isso, hoje, falando sobre as mães. Minha mãe está assistindo. É maravilhoso a gente poder olhar para a pessoa que nos gerou. E a gente poder ver que um dia nós fomos gerados por Cristo. Um dia nós fomos gerados por Deus. E lá em Romanos 6 fala sobre: se nós não recebermos a morte de Cristo, nós nunca conseguiríamos ser gerados por Cristo. Isso Cristo fala para Nicodemos em Atos 3. Como é que eu posso ser salvo? Só pode ser salvo se tu nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos ter uma vida novamente gerada. E eu acho maravilhoso a maternidade. Eu quero parabenizar todas as mães por esse dom que Deus deu para vocês, de abrir mão, sabe, abrir mão. Eu acho que a mãe, dentre todos os seres, é a que mais abre mão de tudo. Ela abre mão de tudo pelos filhos. Ela abre mão de comer, ela abre mão de qualquer coisa para poder dar para os filhos. Sei pela minha mãe, que a minha mãe muitas vezes ela abriu mão de coisas que ela podia para poder dar para os filhos. Vejo pela minha esposa, que muitas vezes abre mão de tudo por causa dos filhos. E hoje vejo pela Josi, que é a minha filha, que abre mão por causa dos filhos. Então que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Esse é o desejo meu desejo do Ministério Restaurar, homenagear as mulheres nesse dia maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém. De verdade. E nós aqui que temos mães ainda, aproveite a mãe de vocês. Aproveite. Se está longe da mãe, cara, manda um WhatsApp, Hoje eu mandei um WhatsApp para a mãe ali: mãe, eu te amo. A gente tem que mandar. Nós temos que estar sempre cuidando delas. Quanto tempo a gente tem a mãe da gente ainda? Né? Quanto tempo a gente tem aqui na Terra ainda? Né? Hoje eu lendo a passagem, e a passagem que eu li foi assim: louco, essa noite vão pedir tua alma, para onde tu irá. Então que nós possamos de verdade honrar as nossas mães, honrar as pessoas que estão na nossa volta. E que assim nós possamos engrandecer o nome de Cristo. Parabéns, mães, por tudo que Deus tem feito. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração então final. E assim nós... Felipe. Ivan, faz uma oração final para nós. Vamos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe através da Josi, Senhor, através do Cláudio, Senhor.
Obrigado porque o Senhor nos presenteou com mães tão maravilhosas, Senhor. Porque o Senhor colocou algo tão especial na mulher para se tornar mãe. Tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado. E eu te agradeço, Deus, porque é uma demonstração do teu amor por nós. A gente sabe que o Senhor demonstra o seu amor através de um pai, de irmãos, de amigos, mas parece que com a mãe é algo especial realmente. Amém. É algo diferente. As suas demonstrações de amor com todo mundo são especiais, mas quando se trata de mãe, parece que é mais forte ainda. Eu te agradeço por isso, Senhor. Abençoa todas as mães que estão aqui, Senhor. Abençoa todas as mães que estão assistindo esse culto, Senhor. E abençoa as mulheres que também querem ser mães e que ainda não foram, Senhor. Esteja abençoando, Pai. Esteja tocando em cada uma, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu penso que o resumo dessa palavra é o teu amor, Senhor. Seja ele diretamente através do teu Espírito Santo, da tua palavra por nós, seja ele através da mãe, seja ele através do filho, mas tudo se resume no teu amor, Senhor. E eu te agradeço por isso, Senhor. Abençoa o restante dessa noite, Senhor. Abençoa essa semana que está começando, para que a gente perceba oportunidades de falar do teu amor, Senhor. E se a gente não perceber nenhuma, que a gente cria oportunidades através do teu Espírito Santo, Senhor. E que a gente tenha amor por ti, para falar de ti para as pessoas, Senhor. Nos dá uma semana bem segura, Senhor, debaixo das tuas mãos, e obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa semana nós vamos voltar ao nossa bate-papo teológico. Terça-feira, então, nós temos o bate-papo teológico. Nós vamos ter agora culto nas quintas e nas terças. O bate-papo teológico vai ser presencial e online também, igual está sendo o culto de domingo. Se você quiser participar conosco do bate-papo teológico, daí só dá uma ligada, manda um WhatsApp ali para a gente marcar. Como a gente continua na pandemia, nós precisamos nos cuidar e zelar pelas nossas vidas, que é o mais importante. E nós vamos voltar, nós estamos estudando o Sermão do Monte, não sei se vocês lembram, faz 2 anos que nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nós estamos indo para o 3º ano, e o versículo que nós vamos estudar é Mateus 7:1. Mateus capítulo 7, o versículo 1, que diz para nós assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é mais um dos esse é um dos versículos mais Atuais, deturpados, distorcidos que existe. Então, participe conosco. Se você não entende o que é esse não julgueis, hoje em dia, infelizmente, a gente vê os cristãos falando errado esse versículo. Então, eu gostaria... Essa semana ainda tive conversa com uma pessoa, tive conversa com um cristão, que ele perguntou para mim: então tu tá me julgando? Eu disse sim, porque a palavra de Deus manda eu te julgar. Mas daí a gente vai conversar isso na terça-feira. Na terça-feira a gente vai conversar sobre isso. E assim, e não vai ser num dia só, tá? Não vai ter, eu acho que assim como no Mateus 6, 33 e 34, que eu levei 6 semanas falando, eu acho que esse 7 de 1 a 5 ali que fala sobre os julgados, a gente vai ficar algumas semanas falando sobre isso. Posso? Né? A Rosane Fortes agradeceu por ser mãe e pede que Deus console o coração das mães lá de saudade que perderam os filhos agora há poucos dias. Isso também, que Deus o livre e guarde. Lá de saudades, né? Lá de saudades que aconteceu aquilo com as mães, que 3 crianças vieram a falecer pela loucura de um rapaz. E não só as 3 crianças, 2 professoras também que também tinham mães, ou de repente eram mães, né? Então, que Deus conforte o coração dessas mães. Deus conforte o coração das mães que perderam seus filhos. E, hoje eu vi bastante também que nós temos a tragédia, que não é tragédia, o que houve lá no Rio de Janeiro também, né? Lá de Jacarezinho. Rio de Janeiro ou São Paulo? Agora me perdi. Jacarezinho no Rio, né? Os meninos eram pessoas que eram fichadas, mas eles tinham mães. E as mães estão sofrendo igual. Então que nós possamos orar por essas mães que perderam, as mães que perderam filhos na pandemia. Todas essas mães
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém? Que Deus abençoe e até terça-feira, se Deus quiser, às 20 horas. Terça-feira às 20 Na horas. quinta, tu falou que vai ter culto quinta também. Não, ainda essa semana ainda não, na quinta. Aí eu acho que a partir da outra semana. Essa semana é só na terça e no domingo. Tá. Então tá, que Deus abençoe e fique na paz. Amém. Amém.